Na paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, momento com Deus. Irei deixar para a vossa meditação Salmos de número 25. Não, devido à conexão, não foi possível entrar nessa live no horário das 20h30. Peço desculpa a todos vocês, mas no nome do Senhor Jesus, Deus ele está confirmando a vitória para estarmos aqui e meditarmos na sua palavra. É Salmos de número 25, versículo 1. Antes de entrar nesse salmo, quero falar com vocês acerca do salmista Davi, porque foi ele que, inspirado por Deus, ele escreveu esse salmo. Esse salmo foi uma oração de Davi, e nesta oração que ele fez nesse salmo, ele fala acerca da verdadeira e íntima comunhão que ele tinha com Deus. E ele cultivava essa comunhão. Era uma comunhão constante e diária. E Davi ele cultivava essa comunhão com o Senhor, o buscando a cada dia. A cada dia se achegando a Deus por meio da oração. E a forma também de nós mantermos uma comunhão íntima e verdadeira com Deus é cultivando essa comunhão, buscando ao Senhor diariamente, tirando um tempo para buscar a Deus em oração, para meditar na sua santa e gloriosa palavra. Isso significa estar buscando comunhão com Deus, estar buscando, procurando o Senhor, significa querer ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus, porque através da palavra nós conhecemos, aprendemos mais acerca de Deus, e também através da oração nós nos comunicamos com Deus. Na oração nós falamos com Deus. Porque uma pessoa, quando quer conhecer alguém, é lendo sobre aquela pessoa e também conversando, se aproximando. A forma de conhecer é se relacionando. A forma de conhecer é se aproximar daquela pessoa que nós queremos conhecer, nos tornarmos amigos daquela pessoa, mantermos uma comunhão, um relacionamento com ela. É necessário conhecermos. E para se relacionar com Deus, conhecê-lo, é buscando a Ele através da oração e meditando na sua palavra. É meditar na palavra de Deus, porque na palavra nós aprendemos acerca de Deus. Porque na sua palavra está sobre Ele, acerca dEle. E meditando na palavra nós o conhecemos, passamos a conhecê-lo de uma forma mais íntima, e também através do clamor, da oração, nós passamos a nos relacionar de forma íntima, de forma verdadeira com Deus. Passamos a ter uma comunhão com Deus. E o salmista Davi, ele valorizava isso, ele dava valor por estar na presença de Deus, falando com Deus, o buscando em oração, estar na presença de Deus, cantando, adorando o nome do Senhor, e também ele
mantinha aquela comunhão com Deus. Os salmos que Deus dava a Davi eram como canções. Os salmos que Deus dava ao seu servo Davi era quando Davi ele falava com Deus, o clamava. Então Deus lhe dava os salmos. E Davi, quando meditamos nos salmos, nós podemos observar que ele tinha essa comunhão íntima e verdadeira com Deus. Ele tinha essa comunhão com Deus e queria cada vez mais desfrutar de uma comunhão ainda mais íntima. É o que o levava a estar mais próximo de Deus, a cultivar esse relacionamento, essa comunhão com o Senhor. E ele, quando se colocava na presença de Deus, ele derramava o seu coração na presença de Deus, fazia ali uma entrega total a Deus. No momento que ele estava buscando ao Senhor, ele se derramava na presença de Deus, buscando a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Ele ali se derramava na presença do Senhor. E ele tinha essa comunhão, e era com frequência que ele buscava a Deus. E podemos entender também quando ele teve grande vitória naquela peleja contra aquele gigante filisteu, e Deus foi com ele e fez com que acontecesse ali houvesse uma grande diferença. A diferença foi porque Deus estava na vida de Davi. Deus estava em sua vida porque ele se relacionava com Deus, tinha uma íntima e comunhão com Deus. E essa comunhão, desde muito jovem, Davi já tinha essa comunhão com Deus quando ele pastoreava o rebanho de seu pai. Quando Davi ele saía pelos campos, muitas vezes tinha que defender as ovelhas dos ursos, dos leões. E Davi ele tinha a certeza que Deus estava com ele, porque ele não, por ele próprio, ele não poderia defender as ovelhas dos ursos e leões que atacavam. Mas ele tinha uma comunhão com Deus. O mesmo Davi que falou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O mesmo Davi que venceu aquele gigante filisteu, que não teve medo daquele gigante, mesmo Davi não sendo um soldado, mesmo ele nunca tendo usado uma espada para lutar, mesmo não fazendo parte do exército, ele ainda era muito jovem, a sua idade não permitia fazer parte do exército, e ele, por ser mais jovem, o menor da sua casa, ele cuidava do rebanho, ele apacentava as ovelhas, o rebanho de seu pai Jessé. Davi ficava nos campos, porque ele não tinha idade ainda para ir para o exército. Enquanto os seus irmãos, eles eram mais velhos, eles faziam parte do exército de Israel. E Davi, havia uma diferença entre Davi e os seus irmãos. Os seus irmãos eram guerreiros, soldados que faziam parte do exército de Israel, mas eles não tinham a comunhão com Deus que tinha Davi. Davi, o seu coração estava em sintonia com Deus. Davi estava sempre buscando a Deus, mesmo pelos campos, ali apacentando o rebanho. Davi ali ele buscava o Senhor, meditava sempre acerca de Deus,
falando com ele, meditando sobre o poder de Deus, a grandeza de Deus. Davi ele tinha sobre ele recebeu sobre sua vida a unção de Deus, aquela unção que fez também com que ele tivesse coragem para lutar contra aquele gigante, um homem de grande estatura e também acostumado a vencer muitas batalhas. Enquanto que Davi, para todos, diante de todos, era um simples pastor. Até os seus irmãos olhavam para aquele jovem Davi como um simples pastor. Seu pai Jessé o olhava também da mesma forma como um simples pastor que tinha que viver nos campos, cuidando do rebanho. Mas eles não sabiam que era o menor da casa, aqueles que eles tinham como um simples pastor que só ficava pelos campos, aquele Davi ainda muito jovem e também que não tinha idade para fazer parte do exército de Israel. Foi esse Davi que Deus escolheu, porque ele tinha o coração em sintonia com o coração de Deus. O seu coração estava ligado em Deus. Davi ele tinha comunhão com Deus. Mesmo ainda muito jovem, ele tinha comunhão com Deus. E ele cultivava essa comunhão. E esse Davi, ele foi escolhido entre todos os seus irmãos, sendo ele o menor da casa, mas Deus o escolheu. E Deus escolheu Davi, deu vitória também, quando ele foi enfrentar aquele gigante filisteu. O que fez com que Davi tivesse coragem para enfrentar aquele filisteu, aquele gigante, que todo o exército de Israel estavam com medo. Eles tremiam de medo daquele gigante filisteu. Mas Davi, ele teve coragem para enfrentá-lo. Davi sabia que era um gigante, ainda, além de ser um gigante, era um guerreiro, acostumado a vencer muitas batalhas, mas ele não teve medo de se dispor a ir lutar contra ele, porque Davi, ele confiava em Deus e ele sabia que Deus estaria com ele. Quando Saul colocou sobre ele ali a armadura de um soldado, ele nem conseguiu andar. Ele só pegou 5 pedras, pegou também a sua funda, o seu alforje de pastor, e ele foi, também com o seu cajado, foi contra aquele gigante filisteu. E aquele gigante filisteu, vendo aquele jovem, Davi ainda muito jovem, e aquele gigante começou a falar, a blasfemar, a falar contra Davi, a falar contra o Senhor. E ele disse a Davi se ele era um cão para ele ir contra ele com paus. Porque Davi, ele carregava também ali, Davi, além de levar o alforje, de levar a funda, ele estava também com o cajado de pastor. E Deus estava com ele, e ali foi a mão de Deus. A vitória foi Deus quem confirmou em favor de Israel através de Davi. Foi na força de Deus que ele girou aquela funda. A mão poderosa de Deus estava ali. Deus venceu aquele gigante filisteu. Deus deu vitória ao seu povo. E Davi, ele tinha uma confiança tão grande em Deus que ele disse: hoje o Senhor mostrará à congregação de Israel que ele salva, não com espadas, mas sim dele é a guerra. E Davi, ele tinha essa certeza. E aquela unção que ele havia recebido fez ele ter coragem para enfrentar aquele gigante, o menor. Davi ainda muito jovem.
Ele teve a coragem que aqueles homens mais velhos do exército de Israel não tiveram. Mas o que fez Davi ter coragem foi porque Deus era com ele, porque a unção de Deus estava sobre o jovem Davi. Deus estava em sua vida. Aquela unção que ele havia recebido, aqueles homens não a possuíam. Aquela unção e também aqueles homens não tinham a comunhão com Deus que Davi tinha e cultivava constantemente. A diferença é que enquanto Davi, mesmo jovem, um simples pastor que não fazia parte do exército de Israel, aqueles homens, eles mesmo fazendo parte do exército, eles podiam dizer, faziam parte do exército de Israel, se sentiam honrados em fazer parte do exército. Pensaram, Davi, ele não vai conseguir vencer o gigante filisteu. Nós não o enfrentamos. Nós que fazemos parte do exército, que estamos preparados, não o enfrentamos. Mas eles não sabiam que Davi tinha sobre ele a unção de Deus, uma unção que faz a diferença. Enquanto eles tinham ali, podemos dizer, faziam parte do exército, tinham a patente de pertencer ao exército, cada uma posição ali no exército, mas Davi era um simples pastor, ainda muito jovem. Nem idade tinha para fazer parte do exército, mas Davi tinha algo que faz a diferença. Deus havia se agradado dele, Davi estava o seu coração em sintonia com o coração de Deus. Deus já havia dito ao profeta Samuel que havia escolhido já um homem, alguém que tinha o coração segundo o seu coração, era esse Davi. E Davi já tinha recebido a unção que Deus havia ordenado ao profeta Samuel que derramasse sobre ele. Ele já tinha em sua vida o Espírito Santo, a unção que faz a diferença. Aqueles homens podiam ter ali uma posição no exército, uns como ali comandante do exército, os demais também eram soldados, faziam parte do exército, seus irmãos faziam parte do exército, mas eles não tinham o que Davi possuía. O próprio rei Saul estava ali ainda como rei, mas ele não tinha o que Davi tinha em sua vida. O que Davi possuía a unção de Deus. Essa unção Saul já havia perdido, mas Davi ele tinha sobre ele a unção de Deus, a unção que faz a diferença. Isso fez ele ter coragem para ir contra aquele gigante. Fez ele ter coragem e ter a certeza que iria vencer. Deus estava com ele. E Deus fez Davi ter a certeza da vitória. E a sua confiança em Deus fez ele ter a certeza que naquele dia os filisteus seriam vencidos e entregues nas mãos do povo de Israel. Não seriam eles derrotados, o povo de Israel, mas eles sairiam vencedores. E ele disse, hoje o Senhor irá mostrar a essa congregação que ele salva, não com espada, porque dele é a guerra. Davi, ele tinha a certeza, Deus está conosco, do Senhor é a guerra, o Senhor dará vitória nesta peleja. O Senhor hoje vai mostrar ao povo que é Ele que salva, não é a espada que poderia usar contra o gigante filisteu, não era a força vinda do próprio povo, mas sim Deus, o Deus de Israel, o Senhor do exército de Israel, o Deus que tem todo o poder, o Deus que entra na batalha, na peleja para vencer. Era Ele
que estava à frente de Davi. E Davi teve coragem, a coragem que nenhum homem do exército de Israel teve. O rei Saul, olhando para ele, pensou que ele seria vencido, destruído, morto por aquele gigante filisteu. Mas quando Davi se colocou ali diante daquele gigante filisteu, aquele gigante desprezando Davi, rindo, zombando de Davi, mas ele não sabia que à frente de Davi estava aquele que tem todo o poder, que iria então vencer aquela peleja por Davi e por todo o povo de Israel. E o Senhor mostrou o seu poder. Imagine se não fosse com a força de Deus, o poder de Deus ali, jamais com uma pedra, jamais girando uma funda, e com uma pedra iria Davi vencer aquele gigante. O que fez a diferença ali foi a unção de Deus. O que fez a diferença ali foi a mão de fogo, a mão poderosa de Deus. O que faz a diferença em nossa vida é a unção de Deus. O que faz a diferença é se Deus estiver à frente. Se ele estiver com a sua mão de fogo, isso faz a diferença. E quando Davi girou aquela funda, ele que já havia dito, hoje o Senhor mostrará a essa congregação que ele salva, não com espada, porque dele é a guerra. E Davi girou aquela funda na força de Deus, a mão de fogo, a mão de poder que Deus estava ali. Enquanto Davi estava girando aquela funda, a mão do Senhor estava ali. Foi na força de Deus. Muitos pensaram, é agora que Davi será vencido. É agora que ele vai ser destruído, esse menino que nunca fez parte do exército, nunca entrou em uma batalha, nunca saiu para a guerra, nunca pelejou contra inimigos. Ele não tem nenhuma experiência de soldado. Esse menino que está com essa funda, muitos ali pensando, ele não vencerá esse gigante, mas eles não sabiam que ali estava a mão de fogo, a mão de poder do grande Deus Jeová. Ali estava a mão de Deus, e quando Davi girou, não foi na sua força, foi na força de Deus, foi a mão de fogo do Senhor. E a palavra de Deus diz que Davi, ele venceu aquele gigante. Deus venceu por ele e pelo povo de Israel aquele gigante, mostrando o seu grande poder. E esse Davi, ele escreveu esse salmo de número 25, que diz, ele tinha uma comunhão tão íntima e profunda com Deus, que ele escreve assim. Davi, ele fala acerca de Deus de uma forma profunda, demonstrando a comunhão que ele tinha e que cultivava com o Senhor. Ele diz, a ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade. A minha esperança está em ti o tempo todo. E ele ainda diz, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, guarda a minha vida e livra-me. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Davi, ele fala acerca de Deus. Ele diz que eleva sua alma ao Senhor. E diz ainda, em ti confio. Ele fala com total certeza, em ti confio.
e pede para o Senhor mostrar para ele os seus caminhos. Ele pede para o Senhor mostrar para ele o que o agrada. Ele pede para Deus quando ele diz, mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ele está pedindo para Deus mostrar para ele o que agrada a Deus, para Deus revelar para ele a sua vontade. Ele pede para Deus mostrar para ele, porque ele quer andar na presença de Deus, ele não quer desagradar a Deus. Então ele pede para Deus mostrar os caminhos corretos, os caminhos certos. E ele diz ainda, ensina-me as tuas veredas. Isso é, ensina-me os teus caminhos, o caminho da verdade. Ensina-me a andar no caminho certo. Ensina-me a andar segundo, fazer a tua vontade, andar segundo o teu querer. Quando ele pede para o Senhor ensinar a ele as suas veredas, os seus caminhos. E ele diz ainda, guia-me com a tua verdade, para Deus guiá-lo com a verdade, porque ele não queria se desviar da presença do Senhor, trilhar um caminho que não agradasse a Deus. Ele pediu para o Senhor guiá-lo com a sua verdade, com a verdade de Deus. Ele pediu para Deus guiá-lo porque ele queria obedecer. E ele diz ainda, minha esperança está em ti o tempo todo. Conforme a tua misericórdia, ele diz, lembra-te de mim. E pediu ainda, guarda a minha vida e livra-me. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Ele pediu para Deus guardar a sua vida, livrá-lo, para Deus ter misericórdia e livrar sua vida. E também ele disse ao Senhor que os seus olhos estavam sempre voltados para o Senhor, voltados para Deus. Os seus olhos estavam sempre, podemos dizer que ele estava focado em Deus, em tudo aquilo que vem de Deus. O seu alvo era o Senhor. O seu alvo constante era Deus. Por isso ele diz, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Isso quer dizer os seus olhos, o seu pensamento, o seu coração. Ele estava sempre voltado para Deus, em íntima comunhão com Deus, andando na presença de Deus e queria andar cada vez mais. Queria desfrutar cada vez mais da comunhão que ele já tinha. Ele cultivava uma comunhão íntima, perfeita, uma comunhão verdadeira com Deus. Ele queria a cada dia ter mais comunhão com Deus, desfrutar de uma comunhão com Deus. Por isso buscava constantemente para cultivar aquela comunhão, para ter ainda mais comunhão, porque para termos a comunhão com Deus, precisamos nos achegar a Ele dia após dia, por meio da oração, por meio da palavra, e também procurarmos andar em santidade, andarmos segundo o querer, segundo a vontade de Deus. Aí estaremos mais próximos de Deus, andando nas veredas do Senhor, andando nas suas leis e o buscando em oração, meditando na sua palavra. Teremos uma comunhão íntima com Ele. Precisamos cultivar uma comunhão com Deus, a comunhão com Deus. Davi, ele cultivava, ele já buscava e cada dia ele queria buscar mais, porque ele queria estar sempre alimentado das coisas de Deus.
Ele tinha sede pelas coisas de Deus. E nós precisamos ter sede, anelarmos o que é de Deus. Termos anelo pelo que vem do Senhor. Precisamos ter sede de Deus. Precisamos cultivar uma comunhão com Deus para que, quando é cultivado, entendemos assim, quando a pessoa faz o cultivo, um exemplo de uma planta, quando a pessoa cultiva alguma coisa, ela está sempre cuidando para que ela cresça, para que aumente aquela plantação. Então a pessoa tem que cultivar para mantê-la sempre bonita, aquelas plantas, e também para aumentar aquelas plantas é necessário o cultivo, que é o cuidado, alimentar aquelas plantas, cuidar daquelas plantas, dar a ela o que é necessário, cultivando para que ela cresça, para que ela aumente. E espiritualmente precisamos cultivar da comunhão com Deus, cultivar essa comunhão. Não é só buscar hoje e amanhã, não. Essa busca tem que ser constante. Temos que cuidar da nossa vida espiritual, mantendo comunhão com o Senhor a cada dia. Como também o exemplo acerca de nós necessitamos de alimentos, precisamos estar alimentados. Se para o nosso físico nós necessitamos de alimento, para a nossa vida espiritual nós necessitamos também de alimento. Temos que alimentar a nossa alma, alimentar a nossa vida espiritual. E de que forma alimentar nossa alma, nossa vida espiritual? Através da meditação na palavra, por meio da oração, e também precisamos santificação, porque estamos falando de comunhão com Deus que é santo. Estamos falando de comunhão com Ele, precisamos nos santificar, porque se não houver santificação, o pecado irá fazer com que nós estejamos separados de Deus. E o que nós estamos aqui meditando é sobre comunhão e cultivar essa comunhão. Então nós não estamos falando de estarmos separados, mas estarmos próximos de Deus dia após dia. Estamos falando sobre mantermos uma comunhão íntima, um verdadeiro relacionamento com Deus. E para nos relacionarmos com Ele, temos que deixar o pecado, deixar aquilo que não o agrada. Temos que trilhar caminhos retos e pedirmos a Deus como Davi pediu. Ele pediu: ensina-me as tuas veredas, porque por ele mesmo ele não sabia. E por ele mesmo ele não conseguiria andar nas veredas do Senhor. Ele não conseguiria agradar a Deus. Ele pediu para o Senhor mostrar a ele os seus caminhos, pediu para o Senhor ensiná-lo as suas veredas e para Deus guiá-lo com a sua verdade. Ele sabia que precisava ser guiado por Deus, pela verdade de Deus. Por ele próprio, se ele não fosse guiado por Deus, ele sabia que não andaria segundo a vontade de Deus. E nós também precisamos pedir isso ao Senhor. Ensina-nos, Senhor, as tuas veredas e nos guia com a tua verdade. Pedimos, Senhor, mostra-nos os teus caminhos, o que te agrada, a forma que o Senhor quer que nós
andemos e estejamos na sua presença. E é necessário anelar, ter anelo pelas coisas de Deus. É necessário querer desfrutar daquilo que vem de Deus. É necessário nós desejarmos ter íntima comunhão com Deus, porque desejando a comunhão, nós iremos querer cultivar essa comunhão. Vamos agora falarmos com Deus, vamos falar com o nosso Deus. Vamos encerrar a nossa live, porque logo mais à meia-noite, no nome do Senhor Jesus, teremos outra live. É a live da campanha 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mais uma live no nome do Senhor, e será no nome do Senhor Jesus essa live à meia-noite, no nome do Senhor Jesus. E convido vocês, no nome do Senhor, para juntos buscarmos a Deus. Vamos juntos buscar ao Senhor, buscar aquele que tem todo o poder. Vamos buscar ao Senhor, vamos invocar o seu santo nome. Que Deus abençoe você que está aí acompanhando essa live, acompanhando essa transmissão. Que Deus abençoe. Irmão Osivaldo Barros, que Deus abençoe. Que Deus confirme a vitória na vida do nosso irmão Osivaldo. Que Deus confirme a bênção na vida de todos aqueles que estão acompanhando essa live. Que Deus vos abençoe. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do teu Filho Jesus que me achego à tua presença. Peço perdão pelos meus erros e falhas e suplico para que o Senhor manifeste o teu poder, a tua glória, para que o Senhor abençoe o irmão Osivaldo Barros, ó Deus, que entrou, que o Senhor o abençoe, ó Deus, sua casa, sua família. Abençoe, meu Deus, todos que estão acompanhando essa transmissão, o nosso devocional, que é a live devocional diário, Momento com Deus, que tem acontecido todas as noites. Deus poderoso, abençoa o teu povo, cobre com o sangue de Jesus todos que estão acompanhando essa transmissão em casa, no trabalho, em viagem. Cobre com o teu sangue a todos e a família. Senhor Jesus, cobre com o teu sangue a minha vida, a minha família também. Nos dê, ó Deus, o grande livramento, a bênção, a vitória pelo sangue de Jesus. Confirma, Deus, a vitória, nos fortalece, meu Deus, nos dê graça para estarmos em íntima comunhão contigo diariamente e cultivarmos essa comunhão. Ó Deus, nos ensina a andarmos em tuas veredas. Guia-nos, Senhor, pelas tuas veredas. Ensina-nos o caminho que te agrada. Ensina-nos a termos íntima comunhão contigo. Meu Deus, coloca sobre nós a tua unção, o teu poder, que sejamos guiados, controlados pelo teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final dessa live, a live devocional diário Momento com Deus. Convido vocês, vamos juntos, convido a todos, convido o irmão Osivaldo, convido os demais que estão acompanhando para juntos buscarmos a Deus na live da meia-noite, no nome de Jesus. Fiquem todos na gloriosa paz
do Senhor Jesus.